meu amigo, o negócio da dívida pública de todos os países está ficando cada vez mais insustentável. E agora, o endividamento da China tem crescido absurdamente porque o governo chinês, de forma desesperada, tenta alavancar a economia. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui no canal pontuando essa questão, o quanto que o governo vai despejar de dinheiro obtido através de emissão de títulos da dívida na economia para tentar melhorar a situação, salvar o país da completa bancarrota. E agora, o endividamento em percentual do PIB se aproxima daquele dos Estados Unidos, que é um endividamento cavalar também, diga-se de passagem. E no fim das contas, ambos os cenários, dívida elevada da China, dívida elevada dos Estados Unidos, vai pressionar o Brasil. É claro, nós vamos sofrer nessa história num patamar em que a nossa taxa Selic já avança para 15% ao ano, um recorde, sabe-se lá, desde quando muitos e muitos anos, nem na época da crise da Dilma Rousseff, nós tínhamos uma taxa Selic tão elevada assim. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante com esse seu incentivo, pode ter certeza disso. Qual que é o ponto aqui de maneira geral? A dívida pública tem subido para um monte de gente. Praticamente o mundo todo está experimentando um crescimento do endividamento. O FMI já alertou para isso recentemente. O montante da dívida estatal, somando todos os países, é uma coisa catastrófica de fato. Isso aí, a depender de cada caso, obviamente, cada país vai ter o seu momento, mas isso vai acabar em colapso, não tem como. Uma dívida crescente não pode ser sustentável em hipótese alguma. Aliás, eu fiz um vídeo há muito tempo aqui no canal, bem elaborado e etc. Se eu lembrar, eu vou deixar ou recomendado no final deste vídeo, ou então na aba de comunidades, falando que, para muita gente, as regras que se aplicam para as pessoas não se aplicam aos estados. Porque se você tiver uma dívida crescente na sua vida, isso vai colapsar em algum momento. Agora, por que para o governo a coisa seria diferente? Mas enfim, hoje os Estados Unidos já têm uma dívida superior a 100% do PIB. Essa relação é importante porque mostra a capacidade do país de quitar essa dívida ou não. O montante da dívida não é tão importante quanto a proporção dessa dívida em relação ao total da economia. Sim, o PIB não serve para você avaliar adequadamente a questão da economia em si. Os dados são muito tortos, tem a questão do Estado aqui, do gasto estatal no meio, não é um número muito confiável, mas ainda assim, isso pode ser usado de parâmetro para avaliar a evolução da dívida. E é claro, a dívida norte-americana, como grande parte do mundo desenvolvido, talvez a extrema maioria, já ultrapassou os 100%. O Japão tem mais de 200% de dívida sobre PIB. Agora, os chineses estão muito perto dessa marca, provavelmente vão atingir esse percentual aqui ainda este ano. E dois pontos importantes sobre dívida dos Estados Unidos e dívida da China. Se isso aqui é uma relação dívida sobre PIB, para pensar nesse montante. São as duas maiores economias do mundo. Economias assim que é até difícil mensurar o quanto que elas representam na prática. Agora pensa, 120% de dívida em relação a esse tamanho de economia. A dívida dos Estados Unidos está na casa dos 30 trilhões de dólares. É uma coisa insana de fato. E em ambos os casos, nós estamos vendo uma aceleração desse índice de endividamento, uma tendência de alta bastante clara de fato. Então veja que é importante frisar, ambas as dívidas têm uma nota muito boa. A dos Estados Unidos é a melhor, obviamente, mas a da China está na classe A ainda, e é a economia chinesa. Tudo bem, economia chinesa eu quero dizer que tem uma série de problemas, já está numa desaceleração, e tudo bem que a Fitch Ratings rebaixou em abril, mês passado, a nota da dívida chinesa de A+ para A. É uma escala que vai até um triplo A. Então eu imagino que seja A+, AA, AA+, e o triplo A. Então ela estava ali alguns degraus abaixo
do máximo caiu mais um degrau de fato, né? Mas ainda assim é uma nota muito boa, bem como a nota da dívida dos Estados Unidos também é muito boa. O mesmo não se pode dizer da nota da dívida brasileira. Então, olha só. Olhando aqui a evolução da dívida pública da China. Em 2019, esse percentual era 60% do PIB. Agora está em 93% e vai chegar a 100% esse ano. Uma alta em 6 anos de 40 pontos percentuais em relação ao PIB. Estamos falando aqui de uma dívida, né? Tem os países emergentes aumentou 3,5 trilhões, mas só a China 2 trilhões de dólares. É muita grana, de fato, nessa história aqui. Agora, qual que é o problema do Brasil em relação a esse caso? Porque a China já prometeu que vai emitir mais títulos da dívida pública. Então, esse endividamento aqui, o déficit fiscal, deve chegar a 8,5% do PIB este ano, o que é uma coisa insana, de fato. É muito alto comparado com os padrões do Brasil, por exemplo. Tudo bem que aqui pode ser o déficit já considerando... Aqui está falando só receitas menos despesas, então acho que nem está considerando o serviço da dívida aqui, o que seria uma catástrofe completa, de fato. E os Estados Unidos provavelmente vão continuar com uma dívida crescente, porque o Donald Trump já prometeu que aquele corte de impostos realizados em 2017 vai continuar. Tudo bem que o departamento ali de questão orçamentária já prometeu um corte de centenas de bilhões de dólares no orçamento, mas é pouco perante o orçamento total. Então a tendência é que a dívida continue crescendo. Talvez não tanto quanto na era Joe Biden, 1 trilhão de dólares a cada 120 dias, o que é uma insanidade, mas provavelmente vai continuar crescendo. Agora, qual que é o problema para o Brasil nessa história e para vários outros países também? A dívida norte-americana, eu acho que ela não é um AAA atualmente, mas está ali no segundo patamar, a depender da agência de avaliação de risco. A dívida da China, olha aqui, está na casa do A também, ou seja, tem grau de investimento e grau de bastante solidez, ambos os títulos. O Brasil não, o Brasil sequer tem o grau de investimento ainda. O que acontece para o Brasil? Naturalmente, para financiar a sua dívida, dado esse cenário, o Brasil tem que pagar muito caro em juros para conseguir tomar dinheiro emprestado. Agora, na medida em que a dívida norte-americana aumenta, na medida em que a dívida chinesa aumenta, na medida em que a nota da dívida chinesa cai um pouquinho, isso significa que ambos os países vão ter que pagar uma taxa de juros mais elevada para conseguir rolar a sua dívida pública. Pagar a dívida ninguém está pagando, estão apenas rolando. Mas essa rolagem vai ficar mais cara em matéria de taxa de juros. Hoje o Brasil já tem uma taxa de juros, uma taxa Selic caminhando para 15%, com os atuais cenários externos que nós vemos, Estados Unidos, China e etc. Imagina se a dívida norte-americana precisar de um patamar de taxa de juros mais elevado para ser financiada, e o mesmo em relação à China. O que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil? Não vai poder ser reduzida. Aquele início de tendência de queda da taxa Selic não vai acontecer. Aliás, a taxa Selic pode até ser reduzida, mas o Tesouro Nacional vai ter que pagar juros mais elevados no fim das contas para refinanciar a dívida pública, porque hoje já se paga mais do que Selic em matéria de títulos públicos. O Tesouro faz de vez em quando leilões de títulos e não consegue vender porque os juros ofertados não são atraentes para o mercado. Já chegou a ofertar aí 17%, uma coisa bastante elevada. E na medida em que a dívida de países com uma condição econômica mais sólida que a condição brasileira, que não é nada estável, diga-se de passagem, na medida em que a situação desses países da dívida vai se deteriorando, a tendência é que o Brasil tenha também que pagar muito mais caro por essa dívida. Aí, meu amigo, a impressão de dinheiro aqui no Brasil vai atingir um patamar completamente descontrolado, mais uma vez, para lidar com esse cenário. É aquela história, se a gente estivesse trabalhando direitinho aqui, com controle fiscal, reduzindo a dívida pública, reduzindo através de superávites constantes, seria possível lidar bem com esse cenário, porque a dívida brasileira seria mais sustentável no longo prazo. Acontece que o governo Lula tem feito essa dívida crescer absurdamente,
ela tem um custo elevado e que vai continuar crescendo, e isso faz com que o mercado perceba claramente que o Brasil não vai conseguir pagar a sua dívida, pelo menos não com algum grau de sustentabilidade, não com algum grau mínimo de certeza. E aí o problema da taxa de juros vai apenas disparar. Olha aí, meu amigo, mais uma pessoa relacionada à gestão estatal, bancos e coisas do tipo, Banco Central mais especificamente, uma ex-diretora do Banco Central critica o pacote fiscal do governo Lula e, mais do que isso, ela espera que a taxa Selic alcance 15% já em junho do ano que vem. Mantenha-se até 15%, ou seja, vai subir um bocado e não vai cair mais do que isso, pelo menos por um período de um ano. Lembrando que estamos agora em 14,75%, um patamar extremamente elevado que deve piorar. Piorar por quê? Por causa desse tipo de problema aqui. Ou seja, o governo Lula gastando demais, não cuidando do problema fiscal e isso na prática se revertendo em uma taxa de juros mais elevada, empobrecendo a população, fazendo com que a dívida pública cresça de forma exponencial, sufocando o setor empresarial e tornando os esforços do Banco Central praticamente inúteis. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me dar uma força a mais, ajudar um pouco mais o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E enfim, trata-se aqui da senhora Fernanda Guardado, que ela é atualmente economista-chefe para a América Latina do BNP Paribas. E na verdade, ela foi aqui, participou do Banco Central, aqui, né, diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, na época do Bolsonaro, entre 2021 até 2023. Então ela é economista, tem um doutorado aqui pela PUC do Rio de Janeiro, já deu aula lá nessa faculdade aqui também, muito conhecida no mercado financeiro, atua como economista-chefe para vários bancos aí e etc. Enfim, ela tem um conhecimento muito bom da economia como um todo e tem um conhecimento interno do funcionamento do Banco Central, das estratégias da política monetária e etc. E o que ela falou, basicamente, que o Brasil hoje tem uma curva de juros muito elevada por causa da dívida pública. E isso é evidente, diga-se de passagem. Qualquer pessoa sabe que hoje, né, sempre é assim. Mas a taxa Selic não está elevada por maldade do Banco Central. A canalice do governo Lula é impressionante. Tem gente falando que é culpa do Campos Neto. Caramba, olha o tanto de reuniões do Copom que já foram feitas sem o comando do Campos Neto. Aliás, a última do ano passado, o Campos Neto foi só figurante ali. Ele já tinha passado o bastão para o meu xará, o Gabriel Galípolo, que é uma indicação do governo Lula e que está mantendo esse ritmo de alta da taxa Selic. Aumentou um pouco menos agora, mas já era esperado pelo mercado também. Mas é um aumento de forma geral e aumentou um ponto percentual em várias reuniões. Por quê? Porque o negócio está bastante deteriorado, de fato. Então, o pessoal aqui do site Poder 360 fez essa entrevista com ela aqui, perguntaram a respeito da política fiscal do governo Lula, se isso atrapalhou a condução da política monetária do Banco Central nestes últimos anos do governo Lula 3.0, e ela falou aqui que, na verdade, o grande problema é a nova política do reajuste de salário mínimo, uma coisa que o Armínio Fraga critica também, e óbvio, isso aqui é um problema sério de fato, né? Enfim, aí o que ela pontua aqui? Que na verdade era necessário ter um ajuste fiscal para que o Banco Central pudesse fazer o trabalho dele com um pouco mais de tranquilidade. O governo precisa ajudar o Banco Central a organizar esse aspecto monetário de fato. Aí perguntaram para ela sobre a suficiência ou não daquele pacotinho de cortes feito lá no final de 2024. Aí ela falou que isso é muito bem-vindo, é um desenvolvimento importante, etc., mas não foi suficiente para limitar o ritmo do crescimento das despesas. Então, a expectativa dela, olha só, para o ano que vem, é um déficit de 0,7% do PIB,
considerando vários aspectos que podem efetivamente elevar a trajetória da dívida pública de maneira geral, e ela cita aqui também a questão do imposto de renda, da isenção aí e tudo mais, que não tem uma compensação clara nesse momento, que representa uma deterioração das contas públicas sem sombra de dúvidas, e enfim, em resumo, né, não foram tomadas medidas suficientes para garantir que o Brasil consiga ter superávites primários para estabilizar a sua dívida pública, o que é algo bastante evidente. Aí tem a questão dos precatórios aqui também, que ela citou a esse respeito, o valor total da dívida pública, e enfim, ela coloca aqui que a dívida tem 3 patamares, né, que são o seguinte, né, o montante atual, o patamar do qual você está partindo dessa dívida. Segundo, a taxa de juros, ou seja, o serviço da dívida pública. E em terceiro lugar, a necessidade de financiamento do governo, ou seja, o déficit que é acrescido de maneira geral. Então, o Brasil começou este ano com 77% de dívida bruta, que é um patamar 20 pontos percentuais acima dos países emergentes. Já somos um país muito endividado. De fato, somos um país pobre com dívida de país rico. Aí, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o serviço da dívida. Estamos falando aí de R$1 trilhão, basicamente, de juros pagos todos os anos, né? Enfim, então, essa curva de juros, a curva futura, está 14% a perder de vista. Então, a expectativa futura é de uma dívida muito alta, com um patamar muito alto nos próximos anos, de fato. Aí, né? Enfim, o pessoal faz uma série de outras considerações aqui e tudo mais, e ela entra aqui, a senhora Fernanda Guardado, entra no tema taxa Selic, a expectativa dela para a taxa Selic, e ela diz o seguinte a esse respeito, que provavelmente o Banco Central vai seguir no caminho dos 15% de taxa Selic de fato, né? Então, mesmo, e aí que está o problema, mesmo, né, nas projeções que o Banco Central tem feito com uma taxa Selic a 15%, a inflação não atinge os 3% dentro do chamado horizonte relevante. Ou seja, a simulação que ela faz aqui, o Brasil precisaria manter uma taxa elevada nesse patamar até meados de 2027 para a inflação chegar perto de 3%, que é o centro da meta. Também não é para chegar certinho a 3%. É para ficar mais tolerável. Aliás, ficando abaixo dos 4,5%, a gente pode dizer que está no lucro. Ficando abaixo dos 4% é uma coisa assim de outro mundo. Estamos aí, o IPCA 5,5%. IPCA, maceteado pelo IBGE, como a gente bem sabe, a gente bem ter visto. Então, ela acredita que vai ter um aumento sim em junho, mais de 0,25 ponto percentual para chegar aos 15%, ou seja, o Banco Central cortou pela metade o ajuste na última reunião do Copom, vai cortar pela metade também na próxima reunião para bater os 15%. E esse nível vai ser mantido de acordo com a previsão dela ainda por pelo menos mais um ano, só em meados aí do ano que vem que isso aí poderia vir a ser reduzido, sendo que, nas palavras dela, deveria ir até 2027 para isso, de fato, acontecer. Quando que esses cortes começariam? Bem, nas simulações que ela fez aqui, até maio de 2026 a Selic vai ficar parada em 15% para só depois começar a ter algum corte, sendo que nenhum choque externo vai acontecer nesse período, o que é muito difícil de se provar na prática. A gente está vendo uma situação bastante calamitosa de maneira geral, né? Aí perguntam para ela, né? Não seria a hora de trocar essa meta de inflação de 3%? Muita gente considera irreal. A verdade, contudo, ela pontua aqui, é que se o governo abrir mão disso aqui, e quem determina isso é o Comitê Monetário Nacional, formado aí por 2 membros do governo, mais o presidente do Banco Central, então dá para trocar sim se o governo quiser, mas se isso aqui acontecer, o governo estará jogando a toalha. A reação do mercado vai ser a pior possível, sem sombra de dúvidas. E na verdade não é uma meta de inflação tão absurda assim na comparação com a América Latina. Olha só, o Peru tem uma meta de 2%. E aí, como é que o Brasil vai ter uma meta de
3%, ou diferente disso, 5%, 4%, realmente, né? Enfim, as perspectivas dela não são irrealistas, mas não são boas, né? É real, é uma coisa plausível, eu diria até que é o cenário mais provável, e não é um bom cenário, mas fazer o quê? Nós temos o governo Lula, com todos os desarranjos que nós conhecemos bem, com a falta de comprometimento que nós bem sabemos. A tendência nesse caso é, sem dúvidas, vermos uma deterioração de tudo. Dívida pública aumentando, juros sobre a dívida crescendo progressivamente e taxa de juros tendo que permanecer muito alta por causa disso. Então, meu amigo, o senhor Armínio Fraga, que parece muito arrependido de ter feito o L lá em 2022, novamente voltou às cargas falando a respeito do salário mínimo, como o Brasil deveria congelar o salário mínimo por 6 anos para segurar as contas públicas de fato, dar uma equilibrada no orçamento e, nas palavras dele, isso seria espetacular para os pobres. Eu já falei disso aqui em outro vídeo do canal e sim, ele está correto, está coberto de razão nesse sentido. Aliás, tem que fazer mais do que o Armínio Fraga falou, tem que abolir o salário mínimo. Essa é a verdade. Contudo, a esquerda segue matando em cima dele, é claro, colocando a pecha de que se a direita ganhar em 2026 será o fim do salário mínimo. Eu sempre respondo nesse caso que eu já vou votar na direita, não preciso de mais motivos para isso, mas a verdade é que agora até o Felipe Neto, sim, o Felipe Neto tá meio sumido, né? O Felipe Neto entrou nessa história, nesse debate, você sabe, é um cara extremamente político, né? Aquele jeito que você sabe bem, e propôs um desafio ao Armínio Fraga nesse sentido. É aquela coisa típica de Felipe Neto que a gente conhece. Eu vou dar uma olhada aqui com vocês nesse desafio, sobre como ele não faz o menor sentido e principalmente sobre como o Felipe Neto sabe muito bem que o Armínio Fraga está certo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Primeiro, um esclarecimento que eu já fiz em outras ocasiões, é importante fazer mais uma vez. O Armínio Fraga não está defendendo o congelamento efetivo do salário mínimo por 6 anos. Ou seja, 1.518 é o salário mínimo hoje, vai continuar nesse patamar até esse período aqui, até 2031, só vai ser reajustado em 2032. Não é isso que ele está propondo. O que ele está propondo é uma correção apenas pela inflação, que era exatamente o modelo que nós tínhamos na época do Michel Temer e na época do Bolsonaro. E não há notícias de que o povo brasileiro tenha caído na miséria nesse período. Muito pelo contrário, a economia se recuperou bem e o orçamento ficou mais equilibrado, também com teto de gastos, é claro, mas chegamos a ter superávit primário, o que é uma raridade no Brasil. Em 2022, esse resultado aconteceu. Então, primeiro de tudo, o Armínio Fraga não está defendendo congelar o salário mínimo efetivamente. Ele está defendendo reajustar só pela inflação, não ter o tal do ganho real do salário mínimo, que é algo tão problemático que o próprio governo Lula teve que rever o percentual de reajuste do salário, limitando a 2,5% acima da inflação, porque é um problema. De fato, o próprio pessoal da esquerda deveria reconhecer isso, mas eles omitem essa questão. Enfim, o Armínio Fraga falou novamente a esse respeito. Ele disse aqui, em abril, ele tinha falado em abril desse ponto. Alguns dias atrás, deu uma entrevista ao jornal O Globo, novamente pontuando isso aqui, que na verdade deveria se manter essa questão durante 6 anos, pelo menos, para evitar algum colapso das contas públicas, um colapso que muito provavelmente vai acontecer. E aí, é claro, no Twitter principalmente, a esquerda caiu matando como um todo, e o senhor Felipe Neto, aliás, me siga aqui no Twitter, né? Essência Quinte, eu sempre posto conteúdos diferentes por lá, vale a pena me seguir também. Então, o Felipe Neto aqui no auge dos seus, quantos seguidores? 17 milhões de seguidores, o cara realmente não é pequeno, mas ele propôs o seguinte experimento com o Armínio Fraga. Olha só, deixa o desafio ao Armínio Fraga. Eu, ele e um operário vamos morar numa cidade de interior. Os 3 empregados em chão de fábrica com salário mínimo e precisamos nos virar.
0 contatos. O primeiro a arregar e implorar para sair perde metade do patrimônio para o que resistir até o fim. Topa? Então, vamos lá. É bastante pueril isso aqui que o Felipe Neto está falando, mas o principal de tudo, ele sabe que esse argumento dele não faz o menor sentido, e eu vou explicar aqui para vocês por que ele sabe e por que não faz sentido de fato. E ele ainda depois explicou isso, né? Ele fez essa publicação hoje à tarde, estou gravando esse vídeo na noite do dia 11, domingo. Depois ele falou um pouquinho, logo na sequência mesmo, alguns minutos. Isso não é zoeira ou deboche. Se ele topar, eu organizo tudo e banco a produção. Ele só precisa entrar. Tudo seria transmitido ao vivo. Sem contato, sem psicólogo, sem nada, apenas o salário mínimo. Uma kitnet de R$ 400 por mês e roupas. Está feito o desafio. E é claro que isso levanta uma série de questões. Por exemplo, o Armínio topa isso aqui. Começam a trabalhar aqui no chão de fábrica. Obviamente, com o conhecimento que o Armínio Fraga tem, ele vai ser notado e vai ser promovido para alguma coisa. Não para dono da empresa, para CEO, mas para algum cargo melhor, ou vai arranjar um emprego melhor em algum momento. Ele vai poder fazer isso dentro desse desafio, ou ele vai ser obrigado a trabalhar por um salário mínimo, porque esse cenário colocado pelo Felipe Neto não faz o menor sentido. É como se todas as pessoas fossem obrigadas a trabalhar por esse salário, quando a verdade é que você pode receber um salário maior do que o mínimo. Aliás, o mínimo não é referência para a maior parte das profissões. Hoje em dia, né, já não é referência para a maioria das profissões. Então, na verdade, qual que é o sentido por trás disso? Obrigar o indivíduo a ficar recebendo aquele salário para fazer um teste de resistência. Até porque o Armínio Fraga não está falando que o mínimo é ótimo, maravilha, nem nada disso. O ponto dele é completamente outro, e não está relacionado à iniciativa privada, que é a outra questão. Está relacionado ao custo disso para a máquina pública, através de reajuste de aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, abono salarial e outras coisas vinculadas ao salário mínimo. Então, o próprio desafio não faz o menor sentido, porque onde está a mobilidade social nessa história? Que obviamente vai acontecer. Aliás, o Felipe Neto participando desse desafio, ele também vai conseguir ganhar mais do que um salário mínimo. Eu acho que quem se ferraria mais nessa história é o operário. A mobilidade social dele seria melhor e muito provavelmente um operário hoje recebe mais do que um salário mínimo. Não duvido nada que essa seja a realidade na prática, o que eu vejo para muita gente de fábrica mesmo, pessoal que mexe com soldagem, com torno e essas coisas, o cara ganha mais do que um salário mínimo. Então uma ideia completamente estapafúrdia. Por que que o Felipe Neto propõe esse tipo de experimento social? Ele sabe que o Armínio Fraga está certo. Se você conhece o Felipe Neto de 10 anos atrás, 15 anos atrás talvez, 15, mais do que isso, o cara tá mais tempo do que isso na internet, não é? Eu lembro dele ali provavelmente de 2008, 2009, não tenho certeza, 2010, não sei quando que ele começou. Mas se você lembra daquele Felipe Neto, você sabe que ele tinha um conhecimento econômico notável, um cara inteligente, tanto que ele chegou aonde chegou. Dentro da ética libertária. O cara não roubou ninguém para isso, muito pelo contrário, produziu um conteúdo que foi visto pelas pessoas como tendo valor. Então o cara chegou aonde chegou por mérito próprio. Mas ele tinha plena convicção de coisas bastante claras para nós, por exemplo, que o Lula era um ladrão. Ele falava isso claramente e de repente não é mais. Por quê? Ele defendia coisas como Estado mínimo, redução do Estado, uma economia mais saudável, com menos intervenção, mais liberdade. Aonde que está isso agora e por que que ele mudou de convicção desde então? Eu não sei qual é o objetivo dele, se é apenas jogar para a galera, se ele se julgou com capacidade de se tornar uma pessoa relevante no Brasil como um todo, porque vamos lá, influência ainda é subcelebridade. Essa é a verdade. O cara é conhecido, beleza, na internet, mas é uma subcelebridade. Talvez ele tenha visto a oportunidade de alcançar um patamar superior, virar uma celebridade de primeiro escalão, se abraçasse, é claro, esse tipo de narrativa, porque a maioria dos que estão lá no topo da mídia, TV aberta principalmente, é pessoal de esquerda que baba o saco do Lula o tempo todo.
Não faz sentido o que o Felipe Neto propôs. Ele sabe que não faz sentido algum, que isso aqui não é um experimento social relevante e coerente de qualquer forma. E principalmente o Felipe Neto lá do passado concordaria com o Armínio Fraga nessa história. Por algum motivo ele mudou a sua opinião. O Armínio Fraga está certo? Eu diria que ele teria que propor algo a mais. Certamente ele pensa que, por exemplo, como eu defendo, o fim do salário mínimo é necessário. Ele só não tem coragem de falar isso abertamente. Ele propõe uma solução alternativa. Esse tipo de solução alternativa não resolve o problema também, apenas adia o colapso das contas públicas. Salário mínimo é um problema para a iniciativa privada e para o setor público. Para o setor público porque torna a dívida pública crescente cada vez mais perigosa para a sustentabilidade do orçamento. Salário mínimo é danoso para a iniciativa privada porque obriga as pessoas a trabalhar por um valor mínimo, tira a liberdade de negociação das pessoas e acaba expulsando do mercado aqueles indivíduos que, por serem menos qualificados, pessoas com grau de instrução menor, pessoas com pouca experiência, principalmente os jovens, essas pessoas são expulsas do mercado por um salário mínimo que não condiz com a realidade do trabalho, da produtividade dessas pessoas. Meu amigo, o Lula está com um problema sério em relação ao seu núcleo familiar, mais precisamente em relação ao senhor Frei Chico, que, como eu sempre gosto de pontuar aqui no canal, não é nem Frei nem Chico, mas o irmão do Lula está ligado, diretamente ligado a um dos sindicatos que estão sendo investigados por supostas fraudes no INSS. Então é claro que isso aqui vai ser levantado como um ponto negativo dentro do governo Lula. Por mais que o Lula não tenha relação nenhuma com esse cara, que o irmão tenha feito tudo à revelia ali, se é que o irmão fez alguma coisa, a gente não sabe também. Mas é aquela história, onde tem fumaça, costuma ter fogo também. E isso aqui vai respingar no Lula sem sombra de dúvidas, até porque esse presidente, o seu presidente aí, o Lula, ele é muito conhecido por ser muito amigável com o pessoal da sua família. Lembre-se, por exemplo, que o filho dele, o Lulinha, saiu ali de um salário de R$ 600 de zelador de zoológico para ser dono de uma empresa milionária. Pois é, o cara é um talento nato, de fato, né? O cara é impressionante. Então vamos conversar sobre isso aqui, ver a capivara do tal do Frei Chico, do irmão do Lula, e compreender como foi, por influência do Lula, que esse camarada aqui chegou nesse sindicato que hoje é investigado por roubar dinheiro de velhinhos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, a história do Frei Chico. De onde que esse cara veio, quem que ele é. Ele não é Frei e nem é Chico, conforme eu falei. O nome dele é José Ferreira da Silva. E acredite ou não, ele é um dos 17 irmãos do Lula. Então o Lula tem uma família muito grande, diga-se de passagem. E ele é mais velho que o Lula, imagino, né? O Lula vai fazer 80 anos, é isso, né? Ele tem 83 anos. Então, é um da penca de irmãos que o Lula tem. E o seguinte, esse cara começou a vida sindical antes do Lula, inclusive, porque lá em 1964, ele mudou lá para o ABC Paulista, a região onde o Lula fez sua carreira política, como a gente bem sabe, e trabalhou na indústria metalúrgica ali e tudo mais, e enfim, foi ele que fez com que o Lula tivesse contato com o movimento sindical naquele momento, naquele primeiro período ali. O Frei Chico hoje mora ali em São Caetano do Sul. Esse apelido de Frei ele recebeu por causa do ex-prefeito lá de São Bernardo do Campo, porque ele era careca, né? Já era careca naquela época, parecia um frade mesmo. Então deram o nome aqui para ele de Frei Chico naquela situação. Frei Chico foi comunista lá nos anos 70, falou que foi preso pela ditadura militar em 75, disse que não votou no Lula lá em 1989 no primeiro turno, não sei exatamente porquê, ele apoiou aqui um outro cara, né, o Roberto Freire, mas votou no segundo turno sim, o Collor acabou vencendo naquele momento.
E o Frei Chico não tem vínculo com o partido político atualmente. Teve no passado com o Partido Comunista, foi filiado, mas atualmente não. E ele também foi denunciado lá na época da Operação Lava Jato, porque ele recebeu pagamentos ali da Odebrecht entre 2003 e 2015, mais ou menos aqui, R$ 1 milhão, né? E o motivo desse pagamento é porque ele era um cara muito conhecido do setor ali e tudo mais. Era um bom interlocutor, né? Então, recebeu R$ 1 milhão a troco, em troca desses serviços dele prestados para a Odebrecht. Quando a gente vê essa construtora envolvida em alguma coisa, a gente já fica meio ressabiado. Só que essa ação foi rejeitada pelo juiz ali de São Paulo, o juiz da 7ª Vara Federal Criminal, e, enfim, a coisa não foi pra frente, ele nunca foi condenado nesse sentido aí, né? Nem teve uma ação, nem virou réu contra isso, não. Foi uma situação ali que não chegou a caminhar muito a partir daí. Só que agora o cara está às voltas com um problema que tem muitas chances de respingar no seu irmão. Qual que é o caso? É a relação aqui com o Sindinap, é isso mesmo? Isso, o Sindinap, que é o Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas. E aí eu te pergunto, né, meu amigo, por que diabos existiria um sindicato de aposentados, pessoas que não trabalham? Por definição, mas o aposentado pode pode trabalhar, pode ter um emprego ainda, beleza, mas se ele trabalha de metalúrgico, vamos colocar aí, ele tem um sindicato dos metalúrgicos para representar ele, o sindicato da categoria. Não tem por que haver um sindicato de aposentados, eles vão fazer o quê? Uma greve? Vão propor uma greve para aumentar a aposentadoria? Não faz sentido algum isso existir. Mas enfim, o que acontece? Quem indicou o Frei Chico, o irmão do Lula, para ocupar um carguinho ali muito bom dentro desse sindicato foi o próprio Lula. Olha só, né? O Sindinap foi fundado no ano 2000, é ligado à Força Sindical. E o que acontece? Dentro das investigações atuais a respeito da fraude no INSS, ele é a terceira entidade que mais arrecadou com os descontos ilegais em aposentadorias, sendo que a arrecadação saltou durante o governo Lula, diga-se de passagem. Enfim, o que acontece? O Lula era amigo lá na época do João Batista Inocentini. E aí ele pediu a esse cara que era presidente da entidade na época do Sindinap, ele pediu para que o irmão fosse acomodado num carguinho ali de fato. E é claro, né, o Inocentini prontamente atendeu a demanda do Lula nessa história, deu um cargo ali para o Frei Chico. Aí esse Inocentini morreu em agosto de 2023 e a presidência do sindicato passou para esse Milton Batista de Souza. É esse cara aqui que é o prefeito lá de São Caetano do Sul, né? Não, é Maurício Soares, né? Nada a ver, confundi os nomes aqui. Mas enfim, acho que é por causa do M aqui no começo. E esse cara é presidente do sindicato até hoje. Aliás, sindicato é uma coisa que tem uma baixíssima rotatividade de presidências, de diretorias, é impressionante. Sabe-se lá quantos anos que esse Inocentini ficou no cargo de presidente da associação. Mas enfim, o que acontece? Em agosto do ano passado, esse camarada aqui, esse novo presidente, decidiu colocar o Frei Chico na chapa dele como vice-presidente. Então foi assim que o Frei Chico alcançou esse posto que garante a ele várias atribuições, como por exemplo, ele substitui o atual presidente em casos de ausência, participa ali da elaboração de regras internas e define o valor das mensalidades cobradas dos filiados do sindicato aqui de forma específica. E bem, esse Sindinap não foi investigado aí, né? Aliás, está sendo investigado, mas não teve os seus valores bloqueados a pedido da AGU, da Advocacia Geral da União, como várias entidades tiveram, foram 12 ao todo. E a desculpa que o Bessias deu, o Bessias é o AGU atualmente. O Bessias é aquele cara lá atrás, no passado, que levou o papel para o Lula, a mando da Dilma Rousseff, o papel de posse, quando eles acharam que o Lula ia ser preso a qualquer momento. Enfim, a explicação que o Bessias deu para não colocar o Sindinap nessa lista de bloqueios aí é o seguinte, que só foram incluídas nessa entidade
nessa lista entidades que parecem ter sido criadas só para viabilizar as fraudes. O Sindinap não seria um caso desse tipo aí, né? Se ele está falando, quem sou eu para questionar? A verdade, contudo, é que a ascensão meteórica do Frei Chico dentro desse sindicato tem a assinatura, tem a digital do Lula. Foi o Lula que viabilizou esse carguinho para o seu irmão, um carguinho que deve ser muito bem remunerado, por sinal, além de, é claro, a gente não poder descartar a relação familiar como tendo sido aí o que viabilizou o conhecimento da Odebrecht a respeito dos bons trabalhos que o Frei Chico poderia prestar. Não que isso aqui seja ilegal, até o momento não há notícias a esse respeito, mas que rolou dinheiro. Rolou, né? Aquela história. E, por causa disso tudo, é muito provável, sim, que esse escândalo acabe repercutindo no irmão do Frei Chico, acabe repercutindo na imagem do Lula, porque, no fim das contas, vai ser muito difícil desvincular uma coisa da outra. Sim, meu amigo, já podemos ver na prática os impactos da crise do INSS, daquela fraude absurda do INSS, na popularidade do Lula. Olha só a notícia. Crise do INSS faz a popularidade do governo voltar duas casas. Quem diz isso aqui? Conversas de bastidores, tá? É uma coluna do Lauro Jardim, mas quem afirma isso, supostamente, é o próprio Sidônio Palmeira. Sim, de fato, ele afirmou, de acordo com conversas de bastidores, volto a dizer, comentários com aliados. Ele disse que essa crise consumiu todo o avanço que ele tinha conseguido nos últimos meses. Avanço esse que já é bastante questionável. Então, se estamos falando de uma crise que teve um impacto na popularidade do Lula, e a popularidade já não estava a grandes coisas, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o Lula hoje está pior do que ele estava um mês atrás, por exemplo. E, na verdade, essa crise do INSS impacta demais o governo Lula, porque bate nele exatamente onde ele não poderia sofrer. Justamente uma situação que prejudica pessoas pobres, em muitos casos extremamente pobres, velhinhos, doentes, pessoas que não têm sequer uma capacidade de compreender as fraudes que foram cometidas contra os seus vencimentos, contra os seus pagamentos, o que desmonta por completo esse negócio de pai dos pobres, o governo que se importa com os pobres e etc. E nisso aí, o governo do Lula, portanto, segue desesperadamente tentando ligar o governo Bolsonaro a todo esse caos, a toda essa situação. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, aqui o Lauro Jardim trouxe esse ponto, trouxe essa questão, basicamente dizendo que o Sidônio Palmeira está bastante frustrado com a repercussão negativa desse caso. E vamos lá, não que eu goste do Sidônio Palmeira, não que eu acho que ele esteja fazendo um bom trabalho de marketing para o Lula, torço para que não faça, inclusive, mas imagine que você é o marqueteiro do Lula e você pegou um governo completamente destruído em matéria de popularidade, você tem aí o status, o bônus de ter sido marqueteiro da campanha vitoriosa do presidente e agora você tem que fazer milagre. Você tem que tirar leite de pedra. Imagina que você está aí com 2, 3 meses de trabalho tentando reverter uma queda de popularidade brutal e me aparece essa crise logo na sequência. Aí, meu amigo, fica difícil você fazer o seu trabalho, não tem santo que faça esse milagre. Então, o que parece aqui, de acordo com essas conversas de bastidores, é que o Sidônio Palmeira vai ter que voltar à estaca zero. Qualquer tipo de progresso que tenha sido feito, que eu acho que não foi progresso nenhum, a minha percepção é essa, vai ter que ser reconquistado, sabe-se lá a que duras penas, nos próximos meses. E o Lula não tem tempo para isso, meu amigo. Daqui a pouco começa já a pré-campanha. Se ele entrar queimado desse jeito, principalmente nesse tema, nesse assunto específico, pouquíssimas pessoas vão querer ficar do lado dele nessa história. Inclusive, é a armadilha que o próprio governo criou para si próprio. Por quê? Escândalos de corrupção
não são novidade no governo Lula. Sempre existiram e sempre vão existir porque a corrupção está no DNA desse governo, não dá para ser diferente. Só que olha só, lá em 2005, 2006 por aí, teve o escândalo do Mensalão. E foi um escândalo de compra de votos que aconteceu via Correios, principalmente, mas não atingiu o povão, né? O negócio ali mais em altos escalões. Ele quase sofreu um processo de impeachment. Culpe todos os que falaram que o Lula não tinha que sofrer impeachment, que tinha que sangrar até as eleições. A culpa do PT ter permanecido no poder por tanto tempo é desse pessoal. O Lula estaria arruinado se isso tivesse acontecido lá atrás. Deixaram rolar e agora a gente paga o preço dessa história. Depois teve o Petrolão, obviamente, que acabou transcorrendo por um período muito grande, mas novamente, a Petrobras, uma empresa estatal, sendo assaltada para favores políticos e etc. E depois que tudo aconteceu, a Operação Lava Jato, o Lula preso, etc., depois que o Lula foi perdoado pelo STF, ele veio com o discurso de que essas investigações, na verdade, tinham como intenção prejudicar os avanços feitos pelo governo Lula em favor do povo. Seriam as elites contra o povo, atacando o único governo que fez o pobre sair da pobreza. Esse tipo de discurso que a gente conhece muito bem. Só que com o novo esquema de escândalo deflagrado e demonstrado aí por várias investigações, muita coisa vai aparecer, esse discurso aí não funciona mais. O que acontece? A fraude do INSS não é para favorecer, a denúncia disso não é para favorecer elites nem nada do tipo. Algum demente pode falar que é para prejudicar o sindicalismo. E eu sei que muita gente vai falar isso, que é ligada à área, mas nunca vai ser o discurso oficial, porque uma quantidade absurda de pessoas pobres foram lesadas, foram fraudadas, foram roubadas em seus vencimentos, em muitos casos, vencimentos pequenos, gente que recebe um salário mínimo, gente lá do sertão do Nordeste, gente lá do meio da floresta amazônica, muitos e muitos casos relacionados ao Nordeste, relacionados ao norte do país, uma coisa cruel de fato contra pessoas vulneráveis. Não cabe esse tipo de discurso. Aí é claro que o governo tenta fazer o quê? Colocar a culpa no governo anterior. Estão procurando aqui investigações na Caixa Econômica, lá entre 2019 e 2020, só que já tentaram investigar, não conseguiram achar nada no passado. Também vão tentar olhar a questão aqui de emendas de deputados e senadores e etc., enfim, a situação aqui é bastante desesperada por parte do governo Lula para tentar colocar algum tipo de culpa no Bolsonaro nessa história. É aquele discurso. O Bolsonaro, a fraude aconteceu no governo Bolsonaro e foi sanada no governo Lula. O que é uma redução absurda da verdade. Porque havia ali um total de descontos, lembrando que esse total de descontos aqui não significa que eram ilegais, mas provavelmente a maior parte era ilegal. O que vai ficar autorizando esse tipo de coisa? Mas na época do Bolsonaro, último ano do governo dele, 700 milhões de reais em descontos. 2024, 2,6 bilhões de reais de descontos já no governo Lula, obviamente. Ah, mas isso aqui é porque o governo agora descobriu. Beleza, só que em 2023 já dava para ter descoberto esse problema. Já se sabia, dava para ter combatido isso em 2023. O governo não fez nada e deixou que 1 bilhão e um pouquinho de 2023 esse valor fosse desviado dos pobres e depois quase 3 bilhões no ano seguinte. Então, o governo foi pelo menos leniente nesse caso. E aí, realmente, né, aqui ó, o pessoal da Veja, essa reportagem aqui é da Veja, essa outra do Poder 360, a outra do Lauro Jardim, conforme eu falei, houve pelo menos demora e omissão, e aí ao custo de bilhões de reais em prejuízos para pessoas vulneráveis. Então, aqui eles pontuam que quem construiu a carreira política falando que iria proteger os mais necessitados não deveria permitir que eles fossem roubados, fossem lesados de alguma forma. E tem outro ponto também que eu citei aqui no canal, outra fragilidade do governo Lula nesse sentido, que é, ele demorou a demitir o Carlos Lupe.
O cara tinha que ter caído no primeiro instante em que a situação veio à tona, como ele fez com Stefanuto, diga-se de passagem. Ele ficou segurando o Carlos Lupe, sem qualquer razão para isso, porque o cara já estava todo enrolado nessa história, e isso só ajudou a demonstrar cada vez mais que o Lula não estava nem aí para os pobres no fim das contas, ele queria apenas salvar o seu capital político. E não é para menos, portanto, que a popularidade do Lula, sim, já teve um impacto significativo com essa crise, e na medida em que mais informações começarem a aparecer, pior vai ficar essa história para o Molusco. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.